tarde. Entrevista. Vamos dar sequência à nossa série de entrevistas especiais neste mês de dezembro. Recebemos hoje o líder da oposição na Câmara de Caruaru, vereador e pré-candidato a deputado federal, delegado Lessa. Comigo aqui nessa entrevista, Mário Flávio de volta. Mário. Vamos embora, Vitor, bater mais um papo interessante sobre política. É isso aí. Vereador, obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Mário. Bom dia, Lucas. A turma toda da técnica. Um abraço especial para a querida Laís Florencio, que está ali na produção. Um abraço para meu amigo Douglas, que nos acompanha essa manhã. Um abraço para todo mundo que está ligadinho aí no programa. Deputado, costume de... Já profetizou. Ele também entrevistando 4 anos, ele é deputado estadual, vereador e pré-candidato a deputado federal. Qual o balanço que o senhor faz? Vamos começar essa entrevista pelo balanço, né, da atuação da oposição esse ano aqui em Caruaru. Ela começa com uma bancada razoável e vai diminuindo com o passar do tempo. Ao que o senhor atribui essa diminuição de tamanho e também uma avaliação em si da atuação da oposição? Mário, o posicionamento político de cada parlamentar, de cada político, cabe muito a ele. É uma questão muito personalíssima. A gente não entra muito nessa perspectiva de alguém que começou oposição e foi para a independência ou foi para a base. Eu respeito os posicionamentos. E aí isso é um processo natural. A gente sabe qual é a lógica de uma Câmara de Vereadores de Caruaru. Você acompanha há muitos anos, é um grande expert da nossa cidade. Vitor também tem acompanhado. E a gente sabe que Caruaru tem essa tendência natural de a força da máquina da prefeitura em relação à estrutura muito diminuta da Câmara de Vereadores e dos parlamentares municipais. Agora, eu tenho convicção que, hoje em dia, a cobertura política, os jornalistas, eu tenho convicção de que a população de Caruaru, nesse ano, percebeu que os debates na Câmara de Vereadores ficaram muito mais qualificados. Tem umas 6 rádios cobrindo, né, as sessões da Câmara, fora as redes sociais, né? Hoje a gente sabe que a Câmara de Vereadores tem repercussão na cidade de Caruaru, porque há posicionamentos claros. E eu sempre disse aqui, em algumas outras oportunidades, que eu ia fazer uma oposição responsável. Agora, quando o fato tem um apelo popular muito grande, nós temos que nos colocar no lugar da população. E aí, um rápido balanço desse ano, Mário. No primeiro semestre, nós fomos em alguns equipamentos na nossa cidade. Um deles foi a UPA do Vassoural. A gente foi em maio na UPA do Vassoural. No primeiro momento, a oposição foi impedida de ter acesso. Aquilo gerou uma repercussão ainda maior. A imprensa também. A imprensa também. E, num segundo momento, quando a gente conseguiu entrar, a imprensa foi impedida de acessar. Por quê? O que era que se queria esconder ali dentro? Bom, a gente mostrou a realidade em maio e, logo em seguida, 2 meses depois, a obra foi retomada, a empresa foi contratada, a segunda colocada foi contratada, e disseram que agora, em janeiro, está sendo entregue aquela obra à população. Nós estivemos na Feira de Gado aqui na nossa cidade. Fomos à Feira de Gado, mostramos a realidade. Logo depois, a gente acompanhou o governo do estado, pela ADEP e a prefeitura, dizendo que iam transferir a Feira de Gado ali para vizinho a SEACA. Nós somos no autódromo da nossa cidade. O autódromo que está parado há 10 anos. E eu trouxe esse debate aqui. E a gente foi lá, mostrou a realidade, a imprensa cobriu, nós divulgamos. Informações que temos é que o autódromo tem uma perspectiva, inclusive, já foi dito, me parece que ontem, pela gestora do estado, de que aquele acesso vai ser requalificado, vai ter a questão do acesso todo requalificado para o autódromo voltar a funcionar. Tem uma perspectiva aí de que a ADEP, a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, ela tenha a condição de retomar as obras, de entregar à população de Caruaru o autódromo da nossa cidade. Nós estivemos, Mário, e vocês cobriram também, lá no Comércio Futebol Clube. Quantos anos aquele equipamento está parado? E a gente ouviu a notícia ontem de que a governadora do estado vai transformar aquela unidade no novo batalhão integrado especializado. Só para citar alguns casos, viu? A gente esteve no aeroporto, a gente esteve em... O senhor quer dizer com isso, então, que a oposição ela
está pautando a política na cidade. Eu tenho certeza que até você acredita nisso. A cidade de Caruaru sabe disso. Porque quando a gente levantou esse debate das multas, dessa indústria de multa que está instalada na nossa cidade, a população também acompanhou isso. Porque, por exemplo, essa questão da multa independe do cidadão de uma classe social menor ou de uma classe social mais abastada. Está todo mundo sendo prejudicado por essa indústria de multa. Eu estava comentando agora com o Ivan Feitosa aí fora, eu saí de casa 20 para as 8. Eu digo, vou com tempo para percorrer a Leão Dourado. Meu amigo, o que é isso, pelo amor de Deus? Quem fez essa engenharia de tráfego para botar essa ciclofaixa na Avenida Leão Dourado? Não entende nada. Porque o ônibus vem, o ônibus da Coletivo ele para na parada de ônibus, ninguém pode ultrapassar, porque se ultrapassar, vai invadir a ciclofaixa. É um absurdo. Quando a gente vê aqui mão dupla, depois ali do semáforo, aí piora muito. Quem está fazendo a engenharia de tráfego dessa cidade? Eu estou fazendo um levantamento, Mário, e tenho uma perspectiva de encontrar com o Ministério Público, o promotor do Patrimônio Público, doutor Marcos Tiepo. Já conversei com ele uma vez e estou levando um dossiê com mais de 200 páginas de multas aplicadas, de fiscalização eletrônica, esses pardais atrás de locais, de estruturas. Eu tenho tudo aqui no meu telefone. As pessoas estão me mandando, me subsidiando de informações, não só eu, como outros parlamentares. Então, a gente tem feito uma pauta, que é a pauta do apelo da população. Eu tenho me preocupado muito com a falta de cuidado, de critério, de planejamento que a cidade está tomando. A gente está vendo esse albergue municipal na nossa cidade trazendo um prejuízo gigantesco ali na Rua Saldanha da Cama. No último domingo, no domingo da semana passada, um cidadão, um trabalhador, foi assassinado por um albergado. Um sujeito que é pago por nós, sustentado por nós, assassinou um trabalhador no centro de Caruaru, num domingo à noite, vindo do trabalho. Qual é a lógica disso? As pessoas estão governando essa cidade, a gestão dessa cidade é uma gestão que não se coloca no lugar do outro. Traz um equipamento daquele para o centro da cidade, que prejudica a população da Saldanha da Gama, do bairro Petrópolis, do Vassoural, do Santa Rosa, do centro, enfim, da Rua do Sapateiro. Está todo mundo, do São Francisco, está todo mundo sendo prejudicado por uma legião. É praticamente a Cracolândia, é uma realidade. Eu recebo filmagens todos os dias. Ontem, eu ia sair de casa para cortar o cabelo, e aí eu vou finalizar para devolver a vocês. Eu ia sair de casa para cortar o cabelo e uma pessoa me ligou, na verdade o vereador Gil Bobinho me ligou, rapaz, eu estou preocupado, um trabalhador, um jovenzinho de 18 anos, ele completou 18 anos no último dia 3 de dezembro, Pardal do Corte. Ele é barbeiro e assaltaram a barbearia dele no último sábado. E aí eu disse, ô Gil, ele corta direitinho, rapaz. Ele disse, venha-se embora para cá. Eu digo, eu vou embora, vou cortar o cabelo aí com ele e ouvir essa demanda. Cheguei lá, e aí fui cortar o cabelo. Está nas minhas redes sociais, quem quiser acompanhar, delegado Lessa PE. Eu coloquei ontem. De ontem para hoje, a gente colocou, acho que por volta de 2 da tarde de ontem. Já tem 100 mil visualizações, de ontem para hoje. A gente colocou na rede social ontem, e eles estavam, num sábado à noite, o dono da barbearia tinha saído, e 3 jovens, lá também funcionou uma pequena lan house, eles estavam lá, tinham pedido um lanche e estavam aguardando o lanche, por isso a porta estava aberta. Ele disse, só deixei a porta aberta porque a gente estava esperando o lanche. Daqui a pouco chega um sujeito com uma faca na mão, invade e assalta os celulares dos meninos. Leva os celulares dos meninos, assaltando a eles. E esse jovem de 18 anos disse, olha, essa rua aqui, Rua Oriental no bairro Santa Rosa. Uma situação muito delicada. São decisões com falta de planejamento. E, respondendo à sua pergunta, a gente tem feito o papel de pautar os debates, de travar os debates de forma responsável, respeitosa, sem agredir absolutamente ninguém, mas trazendo o debate para a cidade, que é importante que a gente compreenda. Vereador, eu queria que o senhor analisasse a postura do deputado federal candidato à reeleição, Fernando Rodolfo, que decidiu também atuar no campo das multas, né, dessa pauta que o senhor tem levantado. Ele ontem, inclusive, gravou um vídeo, fez um pedido de informações à Prefeitura de Caruaru a respeito do assunto e disse aqui que pode levar a questão até a Polícia Federal para investigar irregularidades.
O senhor acredita que ele está copiando sua pauta, que isso é positivo, negativo? As multas vão ser aí a pauta principal para trazer votos para os candidatos nessa eleição? Olha, Vitor, eu não tenho feito esse debate em busca de votos. Eu tenho feito esse debate em busca de me colocar no lugar da população e sentir a dor das pessoas. A gente tem ouvido a população. O senhor, quando pediu a criação da CPI, não era de olho no voto, não, como disseram lá o Cabo Cardoso, Silvio Nascimento, outros vereadores que... O Mário, eu vi alguns... Eu, inclusive, vi uma postagem no seu blog com esse debate. Basta ler os comentários. A população estava lá. Foi a população que nos procurou. Foi o povo que demandou a gente. Não, mas eu não falo disso não. Que, por exemplo, o discurso de Silvio foi o seguinte, que não sei se foi ele ou foi outro que disse que o senhor estava querendo montar nas costas, ou era eles montaram, enfim, eu não entendi muito, mas era que o senhor estava jogando a população contra os vereadores. Eu estou falando nesse sentido, assim. Não, eu entendo. Veja, na verdade, a população me procurou e procurou alguns parlamentares. E eu, como líder da oposição, e alguém que tem posição, que não abre mão de defender os interesses da população, fui ao debate, trouxe a reflexão. E os demais colegas que não assinaram a CPI, a gente compreende, a gente respeita. Teve colegas, Mário, dizendo que ali não era lugar para esse debate. Como assim, amigo? Como não é o lugar para o debate daquilo que está afligindo a população? Que está prejudicando a população? Não é aqui o lugar do debate, vá ao Ministério Público. Pelo amor de Deus, o lugar do debate, a casa do povo é a casa jornalista José Carlos Florencio. É a casa do povo de Caruaru. Foram os vereadores colocados lá pelo povo. Quando o povo está aflito, a população pode ir procurar. E aí é uma contradição chegar a dizer assim, não venham aqui, vão ao Ministério Público. Agora, se vocês quiserem, vão ao meu gabinete, é o nosso gabinete, a gente está com o gabinete aberto para atender suas demandas, para entrar com uma ação judicial. Ora, ali é o lugar do debate, é ali que o vereador é procurado. E foi assim que a gente fez. Eu estava lá, fui procurado por uma infinidade de pessoas se sentindo injustiçados, com multas absurdas. Eu vi outro dia, você, inclusive, comentando, de um senhor de 68 anos, num Palio Weekend, que levou uma multa de R$ 2.934 por cavalo de pau. Ele disse, meu filho, nem quando eu era jovem eu dava cavalo de pau. Como é que eu levei uma multa de R$ 2.934? E o cara dar um cavalo de pau no Palio Weekend tem que ser bom. Uma mulher, Dr. Douglas Pereira, foi quem atendeu ele. E, inclusive, está produzindo as peças para entrar com ação na justiça. Uma mulher levou 3 multas porque ela parou num domingo ali naquele sinal do tiro de guerra. E uma das multas, R$ 2.934, por cavalo de pau. E é uma moto. Ela deu um cavalo de pau numa moto. Ela ficou rodando ali na frente dos agentes de trânsito. Pelo amor de Deus. Então, o que a gente fez, Mário, e a gente vai continuar fazendo, como eu fiz semana passada, na verdade, na sexta da semana atrasada, a população me chamou porque no Monte do Bom Jesus, na escadaria do Monte do Bom Jesus, tinha um esgoto a céu aberto, naquele cartão postal. Nos 365 degraus do Monte do Bom Jesus, tinha um esgoto caindo e tinha gente que faz malha ali, que treina ali na subida da escadaria do monte e estava escorregando, caindo, pessoas que trabalham também ali, se sentindo prejudicados, as pessoas que residem ali reclamando do mau cheiro, e eu estive lá. Aí, quando a gente que divulgou nas redes sociais, que todo mundo reportou, a Compesa foi lá e resolveu o problema, eu voltei lá. Quando eu voltei lá para agradecer que o problema estava sendo resolvido, as outras pessoas das vias paralelas, e aí a segunda travessa Cristóvão Colombo, me chamaram e disseram, olha, quem está limpando aqui o esgoto é a população. Vereador, eu peço desculpas ao senhor e gostaria de reformular a pergunta, sem juízo de sua intenção, mas apenas para a análise da consequência. A questão das multas tem trazido um impacto negativo à avaliação do prefeito Rodrigo Pinheiro e tem trazido um impacto positivo para o senhor. Isso pode gerar um capital político. Eu queria que o senhor falasse sobre esse capital político em vias à eleição e que o senhor analisasse o comportamento de um concorrente direto, que é o atual deputado federal Fernando Rodolfo. O senhor acredita que ele vislumbra esse capital político e por isso decidiu atuar na mesma temática ou não?
E só complementando a pergunta de Vitor, eu vi 2 pesquisas, Vitor, internas. Nas 2, o delegado Lessa aparece em primeiro lugar para deputado federal. Então, é um reflexo, eu acho que desse momento que a cidade está vivendo, né? Olha, eu vi uma pesquisa no primeiro semestre, Mário. Eu vi 2 essa semana. Eu vi no primeiro semestre de 2025, ainda antes desse debate mais intenso sobre as multas, e eu também me figurava no primeiro lugar. Inclusive, foi uma pesquisa de um deputado federal do estado de Pernambuco que tem uma parceria com um colega parlamentar municipal aqui, e esse colega me mostrou essa pesquisa. Eu não tenho feito, Vitor, um debate acerca do que projeta para a questão política de 26, de 28. Eu tenho feito um debate na cidade do que aflige a população. Vou repetir. A população nos demanda. Eu estive na frente do albergue municipal, trazendo um debate sobre o albergue municipal. Eu estive no Monte do Bom Jesus. Hoje, eu estou saindo daqui e estou indo ali para o centro da cidade, na frente do Banco do Brasil, ali perto do Café Guarani. Diz que os bancos do Café Guarani estão deteriorados. Veja, a gente está falando de cartões postais da nossa cidade. Eu falei do Monte do Bom Jesus, eu falei do centro da cidade, ali na região da Rua Saldanha da Gama, onde o trabalhador foi assassinado vítima de latrocínio, no domingo da semana passada, vindo de um trabalho. Eu tenho feito um debate acerca dessa temática. Se outros parlamentares, se outros líderes da nossa cidade, se outros cidadãos de Caruaru também concordam com essa pauta, quiserem também nos acompanhar nisso, todos serão bem-vindos. O que a gente está fazendo é nos colocando no lugar das pessoas e fazendo o debate que a cidade tem feito. Uma questão política, ainda a respeito da CPI, a que o Mário se referiu agora há pouco. O senhor acredita que cometeu algum erro de articulação nesse processo? Por exemplo, num processo de CPI, é preciso montagem dessa CPI. Relator, presidente, vice-presidente, o senhor sabe, são espaços políticos de atuação política. Né? O senhor acredita que poderia ter negociado melhor para que seus pares concordassem com a CPI, de repente oferecer relatoria, presidência, vice-presidência, ao invés de repente ter contribuído para uma pressão popular contra os parlamentares para que eles assinassem o documento? Vou te explicar, Vitor, como é que funciona a perspectiva da CPI. CPI é uma gama de assinaturas, precisa ter 1/3 de assinaturas da Câmara dos Vereadores, são 8, e essa CPI é composta a partir da decisão da mesa diretora, com base nas bancadas. Não sou eu, por exemplo, o proponente que oferece à presidência a relatoria. Não é assim. Na verdade, quem define é a mesa, o presidente da casa, a partir do regimento interno e da lei orgânica do município. São 2 artigos. Mas na negociação o senhor não poderia levantar essas questões para os seus colegas? Olha, se você participa disso aqui, é um tema que está forte popularmente falando, não necessariamente vai trazer a sua posição como contrária à gestão, e não haveria problema de a presidência, eu não me colocaria como obstáculo para que a presidência ficasse com alguém aliado do prefeito. O senhor não acha que poderia ter articulado melhor isso? Tudo isso foi feito, Vitor. Eu conversei com todos os colegas. Todos. Seja no individual, seja no coletivo. Na fala coletiva, no individual. Falei com muitos individualmente. Mais de 10, acho que uns 15 individualmente. O que faltou, então? Sensibilidade deles? Na verdade, o que faltou foi decisão política. Cada um tem a sua perspectiva política e a sua decisão política. A gente não viu, e Mário acompanha a Câmara há muitos anos. Você lembra de alguma CPI na Câmara de Vereadores de Caruaru, Mário? Rapaz, eu lembro de uma que ela foi criada... Foi um conselho de ética que foi nem chegou a ser votada. A cassação, acho que foi da Cátia das Rendeiras, se eu não me engano. Mas CPI eu não lembro, não. Nunca houve uma CPI na Câmara de Vereadores. Aliás, teve uma CPI quando o Neguinho Teixeira foi presidente da Câmara. Veja, são... foi 2008. 2006, 2007, 2008, por ali. 2008 ele assumiu a prefeitura, né? Então, 2006, 2007. Eu não me recordo de nenhuma CPI. Não, teve não. O que houve foi a CPI vinculada a Ponto Final, né? Foi a Ponto Final 2, que foram 3 vereadores que ofereceram dinheiro para outros 2 assinarem. E aí a CPI da Ponto Final 2, que todos foram condenados pela Justiça. Na verdade, era um pedido de CPI, a solicitação de assinaturas. Bom, não tem histórico de CPI na casa, jornalista José Carlos Florencio. Então,
não se tinha esse dia a dia naquela casa. Então, muitas pessoas ficaram preocupadas, tensas. Enfim, o que a gente queria era aprofundar a investigação. A prefeitura atuou diretamente para impedir que os parlamentares assinassem, para convencê-los a não assinar? Não tenho essa informação. Provavelmente, mas eu não tenho essa informação, Vitor. É claro que se a gente tivesse uma CPI, a gente ia ter uma bancada de situação coordenando os trabalhos, porque quem define, a partir de cada bancada, por exemplo, o Podemos tem tantos parlamentares, o PSDB tem tantos parlamentares, o PSD tem tantos parlamentares. Enfim, a maioria de uma CPI com 5 membros seria composta pela bancada da situação, que é a maior quantidade das bancadas. Entretanto, a decisão política dos colegas foi de não assinarem a CPI. O delegado, com relação ainda já falando também do ano que vem, aproveitando, né, que a gente acabou entrando na pauta aí eleitoral. O senhor aparece primeiro nas pesquisas, está pontuando bem, inclusive na frente do ministro Volney, que me surpreendeu, não querendo tirar mérito seu, mas pela exposição, né? Volney tem uma exposição muito maior sendo ministro, mas aí talvez é a questão da proximidade, né, Vitor? O Lessa está aqui todo dia e Volney é mais a questão da mídia nacional. Aí eu pergunto ao senhor, a ideia está mantida, como é que estão as conversas com Silvio Costa Filho, com o ministro? O senhor acredita que ele vai conseguir essa vaga ao Senado, na chapa da Frente Popular? A gente acredita que ele tem feito o trabalho dele, tem se posicionado muito bem nesse grupo da Frente Popular, tem buscado esse espaço e a gente entende que na hora certa vai haver a decisão. Na nossa perspectiva, nós caminhamos nessa jornada. Tive sexta-feira novamente com o ministro Silvio Costa Filho e novamente fui muito estimulado para disputar esse mandato. A gente sabe da pujança política e a pujança eleitoral de Caruaru. A gente também sabe, Mário, que a cidade, a partir inclusive do trabalho dos jornalistas, dos comentaristas políticos, a cidade hoje se ressente muito da falta de representatividade, seja na Câmara dos Deputados, seja na Assembleia Legislativa. Eu digo da falta de uma representatividade robusta. Respeito todo mundo. Eu não tenho posicionamento contra individualmente absolutamente ninguém. O senhor considera, só um minuto, que essa eleição de 2026 ela tem um vácuo para deputado federal? Porque se a gente for olhar direitinho, veja, Volney esteve aqui com a gente e disse que não sabe se é candidato. Vai avaliar, vai fazer pesquisa e tal. Porque talvez seja mais vantagem para ele ficar lá no Ministério, né, acreditando ele numa reeleição do presidente Lula. Fernando Rodolfo, né, teve uma votação baixa, recuperou um pouco agora no prefeito, mas fica distante, né, volta mais na época da eleição. E os outros nomes que a gente vai colocando para federal, eles estão muito dispersos, né, e talvez a população de Caruaru não queira mais votar em tanta gente de fora como votou na eleição passada. Esse vácuo para deputado federal, ele pode, sei lá, conseguir eleger uns 2 ou 3 aqui de Caruaru? Era exatamente isso que eu ia falar, Mário. Eu tenho percebido que as pessoas não se sentem representadas ou não se sentem, digamos assim, tendentes a votar em quem se posicionou ou quem está se posicionando e tem uma clara intenção de ter representatividade tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa. Tanto é que tem uma quantidade grande aí de candidatos a deputado estadual, a pré-candidatos a deputado estadual. Tem muita gente se colocando. E também tem algumas pessoas se colocando na condição de pré-candidatos a deputado federal. Então, esse apelo que a gente faz ao povo de Caruaru é que eleja parlamentares de Caruaru. Esse é um apelo que a gente faz aqui. Porque, por exemplo, a Fusan não estaria fechada. A gente ouviu muita coisa acontecer nos últimos anos e o Hospital da Mulher do Agreste foi retomado, as obras, e foi entregue à população. E, ao mesmo tempo, foi fechada a Fusan, um equipamento de saúde que fazia 600 partos de alta complexidade na nossa cidade. E hoje a gente sabe que tem, as notícias que a gente tem de informações é que tem 400, 500 partos sendo feitos no Hospital da Mulher do Agreste. Você acha que o Hospital Regional do Hospital da Mulher, ele não foi suficiente para esse hospital que fechou? Não é só que eu acho, é que isso está sendo público. O próprio CREMEP tem dito isso. O próprio Hospital da Mulher do Agreste, em notas oficiais, inclusive encaminhadas para a Câmara de Vereadores, está dizendo, são 400 partos, 300 partos, uma média de 400 partos sendo feitos. Eram 600, 700 aqui na Fusan. E aí, é bom que tenham 400 partos no Hospital da Mulher do Agreste? É bom, mas era bom que tivesse 400 no Hospital da Mulher
e 600 na Fusan. Eram 1.000 partos sendo realizados. Aquele equipamento não estava fechado. Então, o que eu tenho feito um apelo à população de Caruaru, que a população de Caruaru coloque a mão da consciência para que efetivamente vote em parlamentares da cidade de Caruaru, que são genuínos de Caruaru, que têm identificação com a cidade de Caruaru, que lutem por Caruaru e que têm uma história, uma expressividade na nossa cidade. Vereador, eu queria perguntar para o senhor como que o senhor tem avaliado, como líder da oposição, essa aproximação do governo Rodrigo Pinheiro com o Partido dos Trabalhadores. Agora o anúncio, inclusive, de apoio à reeleição do senador Humberto Costa, ainda antes da formação da chapa da governadora Raquel Lira, que todos sabem é a aliada direta dele aqui. Como que o senhor tem analisado esse movimento, que também toca na Câmara, porque o vereador Edilson estava na oposição e saiu, agora está na base do prefeito, e no governo do estado nós já temos aí os deputados do PT como apoiadores, não oficialmente, mas oficiosamente, todos apoiadores da governadora Raquel Lira. Como é que o senhor lê politicamente esse movimento? Olha, Vitor, eu acho que o vereador Edilson, já no começo do mandato, ali no segundo, terceiro mês, me parece que já fez um anúncio de ir para a independência. Já havia essa tendência natural. A gente sabe que na Assembleia Legislativa também, acho que os três deputados, né, votam com o governo do estado. Então esse processo já estava mais ou menos cristalizado, consolidado, decantado. A perspectiva do gestor do município de Caruaru já fazer esse aceno também pode apontar para algo que já está decantado mais para frente. Então, que seria? Que seria o apoio dele para o senador Humberto Costa. Pelo que a gente viu, já estava mais ou menos esse processo viabilizado. Pela perspectiva do vereador Edilson, pela perspectiva dos deputados na Assembleia Legislativa votando junto da governadora, então já havia esse sentimento. Agora, se o prefeito João Campos se for candidato a governador e na chapa dele estiver o senador Humberto Costa, não sei como é que a população vai entender. Não dá para entender bem como foi essa decisão, se houve uma sintonia com o governo do estado ou se o senador Humberto Costa vai estar na chapa da governadora de reeleição. Não está muito claro para mim. Eu acho que os próximos passos é que dirão à sociedade e também a esse parlamentar aqui. Não temos mais tempo, né, Vitor? É isso. Vereador, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Rapaz, voou, viu? Muito rápido, não é? Foi muito rápido, mas a gente agradece o espaço, a gente agradece a oportunidade de falar ao povo de Caruaru. A gente sabe que também reverbera esse debate nas redes sociais e as redes sociais têm sido uma plataforma muito importante nesses últimos meses, nesse mandato que a gente tem se posicionado para defender as pautas do povo de Caruaru. Eu agradeço o espaço. Se a gente não puder novamente estar aqui, desejamos boas festas ao povo de Caruaru e desejamos um 2026 auspicioso, um 2026 abençoado para todos nós. Muito obrigado, vereador. Mário. Valeu, Vitor. Amanhã... Elinho Aragão. Elinho Aragão, prefeito de Santa Cruz, Capibaribe. É isso aí. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui no Manhã Cidade. Obrigado pela sintonia e pela companhia. Tá chegando a Aline Souza com Vai Pedir o Quê? 7 da manhã. Estaremos amanhã aqui, Renata Torres e eu com Manhã Cidade. Esperamos pela tua companhia. Até lá. Você